Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, sua misericórdia dura para todo sempre. É sempre bom estar na presença do Senhor. Quando o pastor me convidou para essa palavra, na semana passada, eu desde então venho orando ao Senhor para saber o que Deus queria falar ao nosso coração. E com a chegada da conferência, eu confesso que passou diversas palavras no meu coração, diversos textos que nós estamos orando, que nós estamos buscando ao Senhor. E nós cremos que será um marco na nossa igreja, no nosso ministério, na Juventude Flama. E com a conferência chegando, na semana que vem, a juventude, desde então, ela está num momento de oração. Óbvio que a gente já orava nos nossos cultos, nos nossos momentos de reuniões, mas com a chegada da conferência, Deus colocou um propósito no nosso coração de todo sábado a gente tirar 1 hora de oração aqui na igreja. Então a gente vem aqui para a igreja, dobra o nosso joelho e fica orando de 8 às 9, geralmente vai de 8 às 9h30, 1h30 de oração. E tem sido um tempo de lágrimas, um tempo de arrependimento. Nós entendemos que é um tempo que nós devemos tirar dos nossos lábios o sorriso e colocar lágrimas por arrependimento, por transformação. E aí ontem eu conversei com o pastor Antônio, sobre o tema da pregação que Deus me deu. Deus me deu ontem um tema de uma palavra que Deus pastorou meu coração durante a semana. Com a conferência chegando, passa diversos pensamentos, A gente começa a orar, a gente vai de madrugada, dobra o nosso joelho. E Deus, Ele trouxe uma palavra para o meu coração. E ontem, aqui na oração, a gente chorando, lágrimas, Deus, Ele colocou essa palavra no nosso coração, que é o tema da ministração de hoje quando o tempo de oração for mais importante que o culto de celebração, a gente vai entender de fato o que é o Evangelho. E essa mensagem não é desvalidando o culto, porque o culto é necessário para que a gente possa viver em harmonia e levantar junto com os irmãos um altar de adoração ao nosso Deus. Só que a gente precisa entender que a oração ao Senhor no nosso secreto é muito mais importante e muito mais relevante do que os momentos que nós estamos celebrando. Por quê? Porque quando nós estamos nesse lugar e nós estamos celebrando, nós estamos declarando aquilo que nós cremos. Mas quando nós estamos dobrando nosso joelho no nosso quarto, nós estamos declarando para o Senhor que nós dependemos dEle. E à medida que Ele começa a imprimir o caráter dEle na gente, a gente consegue compreender o Evangelho. E o que é compreender o caráter de Cristo nas nossas vidas? É entender que a maneira pela qual nós levamos a vida precisa ser uma vida que glorifique o nome do Senhor. É entender que o reino de Deus, ele estabelecido na nossa mente, no nosso coração, é o que é necessário para que a gente possa ter uma vida relevante. E a gente começa a compreender que o Evangelho é, de fato, você ter tempo com o Senhor. E aí a gente percebe que a oração, que é algo mais necessário dentro das igrejas, eu não digo do mundo, mas em geral, eu digo da minha vida também, de todo esse tempo. Eu sou filho de pastor, eu tenho 26 anos, então eu sou cristão há 26 anos. Então a gente passa por diversos momentos na igreja e a gente percebe que a coisa que a gente menos faz, por incrível que pareça, é orar. A gente começa a perceber que a coisa que a gente menos faz, mas a coisa mais importante a ser feita é ler a Bíblia, e nós não lemos a Bíblia. Mas nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Nós estamos prestes a viver esse tempo na conferência, ali no Bangu 3. Faltam apenas 5 dias para a gente começar esse projeto, Na sexta-feira vai ser com a nossa juventude. E no sábado vai ser ali naquela praça do Bangu 3. E nós cremos que será um derramamento do poder de Deus. E almas e vidas serão transformadas. Almas e vidas serão mudadas, salvas pelo poder do reino do Senhor. Mas é necessário que uma igreja se coloque de joelho. Por quê? Porque quando nós dobramos o joelho, nós começamos a trazer os céus para a terra. Quando nós dobramos o joelho, nós conectamos os céus na terra, porque nós entendemos que a nossa guerra é nas regiões celestiais. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é conectar o mundo espiritual com o mundo carnal. E nós precisamos ser esse canal, e um canal desobstruído, um canal onde o reino de Deus flua pelos nossos corações. E aí em Marcos 4,35, abre para mim, por favor, Lucas. Foi onde Deus pastorou o meu coração durante essa semana. Deus, Ele me trouxe uma palavra para acalmar o coração. Por favor, Abner. Olha que legal essa palavra, olha como ela é profunda. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado.
Isso aqui ainda não é aonde eu quero chegar. Isso aqui é a introdução do que Deus colocou no meu coração. Preste atenção na introdução. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Pode passar, Lucas. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, calme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Tá bom até aí. A gente olhando de um âmbito simples, quando a gente não faz, né, os seminaristas uma exegese, uma hermenêutica do texto, a gente não pratica uma teologia sistemática para compreender o que o texto está querendo falar com a gente. O Abner rindo à toa. Agora entende, né? A Abner, a André, a galera aí do seminário. A gente lê um texto e os nossos olhos naturais é só um texto simples. Só que nessa semana Deus ele me trouxe uma percepção nesse texto que talvez você já tenha tido, eu não tive antes. A Bíblia diz que esse acontecimento aconteceu no Mar da Galileia. Só que o que definiu esse momento de turbulência e de problema no meio do Mar da Galileia não era simplesmente Jesus atravessar um simples mar. E o que me chama a atenção também é que quem estava no barco era Pedro, Tiago, João e André, e eles eram pescadores. E quando a gente vai ver a geografia, né, nós temos o nosso pastor aqui que é o mestre em geografia bíblica. Se estiver errado ele vai me chamar a atenção. Quando a gente vai ver a geografia bíblica dali do Mar da Galileia, a gente vai perceber que o Mar da Galileia ele é rodeado por muitas montanhas. E para onde Jesus estava indo? Ele estava indo para Decápolis, né, que é aquelas 10 ilhas do Mar da Galileia. Então, como Pedro, Tiago, João e André, eles pescavam naquele mar, tempestade era natural, porque naquele mar acontecia algo chamado de choque térmico. Para quem conhece clima aí, quem é bom em geografia, né, que clima e tempo, a gente vai entender que o que é o choque térmico? Como o Mar da Galileia era uma extensão de um mar grande, né, a gente vai entender que o vapor que subia do mar, ele encontrava-se junto com o vapor frio, ou melhor, com o ar frio que descia da montanha. Então, quando o ar frio se conectava ou se encontrava com o ar quente que vinha do mar, automaticamente criava-se tempestade naquele lugar. Então, pense comigo, Pedro, Tiago, André e João, pescadores, eles já eram acostumados com tempestade no Mar da Galileia. Porque eles faziam isso a vida inteira, então era natural ao menos eles pararem. Pera, nós estamos aqui entre 12. Fica tranquilo. Nós somos pescadores. E nós sabemos como resolver essa situação. Eles sabiam como navegar, eles sabiam como puxar a vela do barco, eles sabiam como apontar a proa, a frente do barco para poder quebrar as ondas. Só que naquele dia, eles não estavam guerreando com uma tempestade humana que era, ou que foi criada por um clima-tempo do momento que eles estavam enfrentando. Naquele dia eles estavam enfrentando algo espiritual. Por quê, valente? Porque Jesus ele não estava atravessando apenas mais uma vez o Mar da Galileia. Mas a Bíblia vai nos dizer mais à frente que Jesus estava indo para a cidade de Gadara. E como ele estava indo para a cidade de Gadara, quando nós vamos ler o texto de Marcos 5, a gente vai perceber que quando Jesus chega em Gadara, ele encontra com um homem endemoniado, que todo mundo conhece como endemoniado de Gadara, o gadareno. E esse homem ele não era simplesmente um endemoniado, mas ele tinha potestades de demônios. E como ele era regido por demônios, existia principados e potestades que assolavam aquela região. E a gente começa a entender que existem guerras que nós estamos guerreando, que elas não são humanas, elas são espirituais. Por quê? Porque nós estamos mexendo com gerações. A Bíblia diz que aquele homem ele era tão endemoniado que ele ficava no meio dos defuntos. Ele dormia nas catacumbas. Aquele homem ele trazia tanta perturbação para aquele povo que ele era amarrado com correntes.
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chama seus discípulos e fala o seguinte: ó, entrem no barco e passamos para o outro lado. Então Jesus estava indo cumprir uma missão. E era não só uma missão que transformaria um homem, mas transformaria toda uma geração, toda uma história, transformaria toda uma região celestial. Porque eram 10 ilhas, a Decápolis, então automaticamente esses demônios, ele tinha uma influência sobre aquele lugar. E aí quando Deus, ele me trouxe essa palavra durante essa semana, num tempo de oração de madrugada, eu comecei a orar ao Senhor. E eu comecei a perceber que as guerras que hoje o Ministério Novo Viver está guerreando não são algo feito ou coisas humanas, mas são guerras espirituais. Mas o que nos chama a atenção também dessa história é saber que Jesus dormia em meio a uma tempestade, porque ele entendia que aquela tempestade era obra do diabo. E quando os discípulos, abre para mim por favor, Lucas, em esse texto de Marcos, quando a gente lê ele, a gente vê Jesus, quando a gente olha de um olhar natural, e a gente não vai ver os outros pontos da Bíblia que narram essa mesma história, a gente percebe que Jesus repreendeu a tempestade e depois falou aos discípulos. Mas olha o que é interessante. Oi? Isso. Marcos 4:39. Mas abre para mim em Mateus 8:23. Mateus 8:23. Entrando ele, pode passar. É o mesmo texto, tá, gente? Só que está narrando de uma outra perspectiva. Quem está narrando agora é Mateus. De repente, uma violenta tempestade, pode passar. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salve-nos. Vamos morrer. Pode passar, Lucas. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? E aí entra o problema do meio cristão. Sabe, o problema de Jesus não era a tempestade, mas era a falta de fé que os discípulos tinham mediante aquele problema. O que é desesperador no mundo espiritual não é o problema que o mundo vai fazer, porque nós estamos mexendo hoje. A nossa igreja está há 5 dias de viver um marco no Jardim Bangu, no Bangu 3. Por quê? Porque nós vamos estar proclamando que o Senhor é o rei daquele lugar. Nós vamos estar declarando que Jesus salvou o Bangu 3. Vidas vão ser alcançadas e é natural Satanás não gostar disso. É natural os problemas surgirem, e problemas grandes. Irmão, pense comigo, se esses 4 homens pescadores, eram acostumados a ver a tempestade na Galileia, imagine como é que era aquela tempestade para trazer medo para eles. E a palavra do Senhor nessa noite para a sua vida é: talvez você está vivendo algo que você nunca viveu antes. Talvez você está enfrentando tempestade que você não sabe nem como resolver, mas a boa notícia é que Jesus está dormindo e nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos entender que o problema que nós encontramos não é para a nossa morte, mas é para nos mostrar que nós somos dependentes dEle. E quanto mais dependente dEle nós formos, mais nós vamos avançar mediante as tempestades. E nessa noite o Senhor está dizendo para o mar se acalmar sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor está dizendo que basta-se o vento, basta-se a tempestade. E toda essa circunstância, todo esse problema que surgiu para nos matar, será para glorificar o nome do Senhor. E nós vamos chegar do outro lado. Por quê? Porque a palavra do Senhor era: entremos no barco e iremos ou passaremos para outra margem. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou em Gadara, quando ele pisou naquele lugar, não foi ele que falou? Quando ele pisou naquele lugar, ele não precisou gritar. Quando ele chegou naquele lugar, ele não precisou de um palanque. Quando ele chegou naquele lugar, ele não precisou de, vamos reunir, vamos gritar. Não, a Bíblia diz que quando ele pisou naquele lugar, Satanás, ele vem correndo e se dobra diante dele. Porque quando a autoridade do Senhor chega em um lugar, os demônios têm que bater em retirada. Quando a autoridade do Senhor chega em algum lugar, os demônios têm que se curvar. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas para isso é necessário que uma igreja que ore. Quando o André estava louvando aqui, eu não sei o que tu tomou hoje de tarde, irmão. Mas você estava ministrando, eu estava sentindo uma presença muito forte hoje. E diante de Deus, eu falo isso com temor. Deus falou no meu coração que eu tenho que para fazer hoje nesse lugar é muito maior do que vocês já viveram antes. E quando eu ia falar isso com o pastor Antônio, eu vi o pastor Adriano falando, eu falei, porque eu percebia, enquanto eu estava ali, esse louvor estava sendo ministrado. E o André ministrou sobre oração também. O André não sabia o tema da ministração, nem muito menos o pastor Adriano. O Senhor estava dizendo ao meu coração o seguinte: nós precisamos ser igrejas que oram ao Senhor. Nós precisamos ser aqueles que dobram o coração diante da presença dEle. Por quê? Porque quando nós dobramos quem nós somos, Jesus revela quem Ele é.
Quando nós reconhecemos a autoridade do Senhor, nós potencializamos o Espírito Santo, e a tempestade que se levanta, ela não tem o poder de nos parar. Mas é necessário que essa noite nós sejamos batizados pela uma santa piedade da palavra do Senhor. Nessa noite é necessário que nós venhamos ouvir com nossos corações abertos que Deus, Ele quer fazer algo grande no nosso meio. Nós não podemos nos contentar em ir para a igreja e não experimentar de um mover do reino de Deus. Algo que me perturba todos os dias é o meu barulho. O que eu faço na igreja, se um dia eu parar de fazer, a vizinhança vai perceber só por causa pela falta do barulho, ou a vizinhança vai perceber que o mundo espiritual está diferente. Será que quando as pessoas veem você vindo para a igreja, elas olham o seguinte: ah, mas uma pessoa que está indo para a igreja? Ou quando você passa a tua presença, a presença do Espírito Santo, ele começa a inundar por onde você está passando. E o tema dessa ministração é: quando nós entendemos que o ambiente de oração é mais importante do que o culto de celebração, nós vamos entender que as nossas guerras vão ser guerreadas em outras esferas. A nossa guerra vai ser guerreada de outra maneira, por quê? Porque o que está acontecendo na sua casa hoje não é algo humano, mas é algo espiritual. E à medida que você traz o reino de Deus para onde você mora, as potestades, os principados, eles batem em retirada. Como nós estamos falando com a juventude, o pastor Antônio chegou aqui ontem, e jovens estavam aqui orando durante toda essa semana, todos os dias, e isso vai ser uma cultura que a gente vai estabelecer sobre esse ministério, sobre a juventude do Flama, que é momentos de oração, momentos de jejum. Nós não estamos mais em um tempo onde nós podemos brincar, nunca tivemos essa possibilidade. Mas hoje, mais do que nunca, é necessário que uma geração se levante em santidade, em pureza, em separação. Ontem eu estava no café da unidade, junto com os pastores. E a pastora que ministrou ontem, naquele dia, ontem eu estava ali sentado para ouvir. Eu gosto muito de ir para os cafés de liderança de jovens, assim como o nosso pastor vai para o de pastores. É bom, é um tempo que a gente está ouvindo, é um tempo que a gente está... E aí ela falou o seguinte: toda a igreja é bombardeada por demônios para tentar parar a nossa obra do que nós estamos construindo. Mas nenhum setor é mais bombardeado que o setor da juventude. E aí porque é a juventude que está a força, é nos adolescentes que está o ânimo. Então o trabalho de Satanás é parar. E aí quando eu fui para... Aí se conectou, por quê? Porque quando eu fui para Sorocaba, no mês de junho, para o GIM, que também é um encontro global de líderes e pastores de jovem. E já orem por mim, tá, irmão? Que ano que vem a gente vai ter de novo. E eu gosto de ir porque se reúne todos os líderes do mundo. E a gente vai para uma cidade ali, a gente dá dados sobre como a gente pode transformar a nossa geração. Aí ano que vem eu ia levar o Ab nesse ano, só que ele não conseguiu o carro de prova. Só que ano que vem ele já terminou os estudos. Só que ano que vem a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior, mas nós vamos. Que vai ser em Portugal. Mas aí também vai ser o global. Vai todos os líderes ali, vai estar com métodos. E nós vamos, por quê? Porque se nós queremos ser grandes, nós temos que andar em meios grandes. Se nós quisermos viver e experimentar de um mover sobrenatural, nós precisamos andar nesse lugar. Não é à toa que essa conferência é algo de olhos naturais e impossível ser realizada. Eu confesso, irmãos, que minha ficha só caiu ontem. Que a gente está chegando. Quando a Mona Lisa deu os dados de tudo que a gente está gastando e o valor que Deus fez chegar até as nossas mãos, eu falei: gente, que loucura era essa? Que eu nem imaginava que seria isso tudo. E eu estava aqui, 400. Toda vez que eu subi, o pastor ficava assim: valente. Porque eu não tinha visto isso. Mas glória a Deus, está tudo certo. Mas aí o que nós fizemos? Nós pegamos uma pulseira, nós colocamos... Enfim. E o que eu quero dizer com isso é que nós estamos em uma grande obra. Chegou. Quase um cinto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos em uma grande obra, nós vamos viver algo sobrenatural. Mas nós precisamos entender que nossos corações têm que estar alinhados com a palavra do Senhor. Gente, sabe o que é terrível? E muitas das vezes o setor a qual nós lideramos na igreja não cresce, ou a célula que nós estamos na frente não cresce, porque nós não damos o devido valor àquilo que Deus nos entregou.
A pergunta é, se você é líder de jovem, qual foi a vez que você estudou sobre liderança de célula? Perdão, se você é líder de célula, qual foi a vez que você sentou para... Onde é que surgiu a primeira célula? Qual é a base da célula? Qual é o pilar de uma célula? Se você é líder de música, qual foi a vez que você estudou sobre a base da música? Se você é líder de adolescente, qual foi a base que você estudou sobre como é que funciona? Qual é a mentalidade dos adolescentes? Se você é líder de jovem, qual é o tempo? Esse é o momento de confronto pessoal, para que a gente possa entender que aquilo que nós estamos fazendo na igreja do Senhor não é coisa humana. Por isso que a retaliação do inferno é grande contra a nossa vida. E se nós não tivermos noção do reino que nós servimos, qualquer problema que surge, a gente quer parar. Se a gente não tiver noção da gravidade do que essa igreja está prestes a viver, a gente vai parar. Por quê? Porque Satanás sabe. A Bíblia narra 2 momentos que homens se levantaram para matar crianças na Bíblia. Alguém pode me falar quais foram esses momentos? 2 momentos que saiu uma ordem que era para matar todas as crianças recém-nascidas. Qual foram os momentos? Com a vida de Moisés e com a vida de Jesus. Naquele tempo, as pessoas não entendiam, mas saiu uma ordem falando, ó, todas as crianças vão ter que morrer. Por quê? Porque Moisés tinha nascido. As pessoas não sabiam, mas Satanás já sabia que Moisés ia se tornar. Quando Jesus nasceu, mandou matar todas as crianças também. As pessoas não sabiam, mas Satanás sabia quem Jesus ia se tornar. Por quê? Porque a estrela brilhou em Belém. Os magos foram e se curvaram diante dele. E aí a perseguição se instaurou. Mas aí José e Maria, pela sabedoria, fugiram e conseguiram esconder Jesus. Você vai ver que na Bíblia não se narrou mais. Mas o dia que Jesus foi batizado, o que aconteceu? O inferno rapidamente descobriu que era ele de novo. Porque naquele dia Deus, ele abriu os céus e falou, esse é meu filho a quem eu me comprazo, esse é meu filho a quem eu tenho prazer. Rapidamente o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus foi tentado por Satanás, mas Jesus venceu. Por quê? Porque ele tinha base na Bíblia. Gente, se Jesus, que é Jesus, se defendeu na Bíblia, quem somos nós para não lermos? Talvez você não esteja nem entendendo o problema que você está enfrentando, mas Satanás sabe quem você vai se tornar. Existe uma palavra sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre o seu coração. Talvez as circunstâncias, os problemas estão grandes e você não sabe nem porquê. Porque tem oração que você fez está tanto tempo atrás que Deus está prestes a cumprir e Satanás está desesperado. E muitas vezes a gente está lá igual um... Mas gente, o que está acontecendo? Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele há de se levantar. Eu sei que se Jesus me chamou para entrar no barco, eu sei que ele está comigo no barco. Se Jesus nos deu o nome na proclamação da cultura do reino, o Senhor colocou o tema no meu coração. Eu falei, ó, se Deus deu esse nome para o nosso pastor, eu estou dentro da visão, irmão, vai dar certo. E já falo, pastor, Deus já me deu o tema da conferência do ano que vem. Por quê? Porque quando nós nos movemos debaixo de uma palavra, é a certeza que nós vamos vencer as circunstâncias que se levantam contra a nossa vida. Mas é necessário que nós oremos ao Senhor, buscamos a Tua palavra. E eu quero falar sobre 4 pilares, sobre vencer as dificuldades. A primeira é, a oração não é a última esperança. Nós dizemos muitas das vezes, agora já era, agora só orando. Não, irmão. A oração não é a última coisa que você tem que fazer, a oração precisa ser a primeira. Nós precisamos nos mover debaixo de oração. A palavra do Senhor não é a última esperança, a palavra do Senhor é a primeira, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Em Efésios a Bíblia vai dizer sobre as armaduras do Evangelho, as armaduras do Senhor. E a última armadura é o pé, que é a preparação do Evangelho. É a sandália, que é a preparação. O que ele está dizendo com isso? É sobre caminhar no Evangelho. E o Evangelho é a boas notícias. É a boas notícias contra a tempestade que está se levantando. É a boa notícia contra os problemas que estão surgindo. É a boa notícia com a doença que surgiu. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma palavra sobre a minha vida. E viver dificuldade é natural daquele que está prestes a cumprir o que o Senhor quer. O termômetro da tua vida, presta atenção nisso. Isso é muito forte. O termômetro da tua vida, para saber se você está cumprindo a vontade do Senhor, é a dificuldade.
Irmão, se não tem problema, está tudo normal, tenha certeza que você se tornou um cristão morno. Me desculpe. Se a tua igreja não está sofrendo retaliação, tenha certeza que a tua igreja se tornou uma igreja morna. Mas se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos vivendo dificuldade, eu tenho certeza que nós estamos seguindo a vontade do Senhor. E ter problemas é natural, mas nós sabemos que basta uma palavra do Senhor e tudo aquilo que está dando problema há de se acalmar. A tempestade vai bater em retirada. Por quê? Porque o propósito da vida do cristão não é ser penalizado por nenhuma influência do diabo. Só que aqueles que vivem o evangelho de qualquer maneira é penalizado. Não penalizado de, então está dizendo que eu não estou vivendo. Não, irmão, é sobre ter uma vida de oração, uma vida de alinhamento, uma vida que busca o Senhor. A oração precisa ser um estilo de nossas vidas. Em Neemias 1:4, quando Neemias, não precisa abrir não, Lucas, por causa do tempo. Quando Neemias soube que Jerusalém estava destruído, a Bíblia diz que ele se compadeceu do seu povo, mas a primeira coisa que ele fez foi dobrar o seu joelho para pedir misericórdia ao Senhor e sabedoria para como agir naquela circunstância. Percebe que Neemias não soube do problema, foi até o problema, aí depois, agora eu vou orar. Não. O que Deus está nos ensinando nessa noite é, se o problema chegou até a sua vida, chegou até o teu coração, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o seu joelho. Nós precisamos entender que em meio a caos, a decisão rápida é perigosa. Em meio a problemas grandes, a decisão imediata é perigosa. Por isso que o problema chegou. Você tem que conduzir o problema a um ambiente de oração. Porque quando você conduz o problema no ambiente de oração, o Senhor Jesus, Ele te dá a solução para que você saia desse lugar com sabedoria para decidir o que precisa ser decidido. A oração, Neemias está nos ensinando que por mais que as nossas intenções sejam boas, a oração nos conduz a realizá-los com excelência. Segundo tópico, a oração nos ensina a recalcular a rota. Em Salmos 51, abre para mim, Lucas, bem rápido. Não, deixa pressa não, é bem rápido. Salmo 51, a gente vai ver que Davi está orando ao Senhor. Alguns teólogos dizem que a oração do Salmo 51 é quando Davi ele cai em si do pecado que ele cometeu. E a Bíblia diz que Davi está ali orando, tira meu coração de pedra, dá-me um coração de carne. A palavra do Senhor nessa noite é, se você está vivendo um momento de uma consequência, de um erro seu, a oração faz de Deus recalcular a sua rota. Ou melhor, a oração faz com que você recalcule a sua rota. Porque em Romanos 12, a Bíblia em nenhum momento diz para a gente mudar o nosso entendimento e mudar a vontade de Deus. Não. Em Romanos 12, a Bíblia diz o seguinte: transformai o seu entendimento pela renovação da palavra, para que você possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como é que nós compreendemos? É quando nós dobramos o nosso joelho, o nosso coração é transformado. Porque a oração, preste atenção nisso, a oração não serve para você mudar a vontade de Deus, mas a oração serve para você mudar a sua vontade dentro da vontade de Deus. A oração, ela te conduz a você entender que você está vivendo em um ambiente de dependência dEle. Quando o povo saiu do Egito e atravessou o deserto para chegar em Canaã, aquela travessia duraria 40 dias, mas durou 40 anos. Mas a Bíblia diz que enquanto aquele povo caminhava, a sandália dos seus pés não se desgastava. A Bíblia diz que enquanto aquele povo caminhava no meio do dia, com o sol quente, a mão do Senhor em nuvem o protegiam. No frio da noite, a coluna de fogo o esquentavam. Por quê? Porque quando nós caminhamos na palavra do Senhor, Ele nos dá nutrientes, Ele nos dá a capacidade de suportar o problema. Mas é necessário que enquanto nós estamos caminhando na palavra do Senhor, o nosso coração continue ouvindo a sua voz. Enquanto a igreja do Senhor caminha para a glória eterna, que o apóstolo Paulo vai dizer que não com aqueles que correm em 100 metros no estádio, mas nós estamos numa maratona, pelo qual o prêmio supremo é a nossa salvação. E à medida que nós caminhamos nessa maratona, que é chamada vida, precisa ser uma maratona de dependência do Senhor. Vamos lá para terminar. Oração nos ensina que tem guerra, que é no campo espiritual. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o dito estava assinado, entrou em sua casa
Ora, havia um quarto com a janela aberta, e 3 vezes no dia ele punha-se de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel buscou o Senhor em um ambiente totalmente contrário. Daniel buscou o Senhor totalmente em um ambiente onde, se fosse pegado orando, ele seria penalizado de maneira drástica. Mas Daniel está respondendo o seguinte: se eu posso dobrar o meu joelho diante da presença do Senhor, não importa o que meus acusadores podem falar. Daniel está dizendo o seguinte: se eu posso ainda dobrar o meu joelho diante da presença do Senhor, não importa o caos que eu estou vivendo. E aí Paulo e Silas vai nos ensinar o seguinte: que quando eles estavam naquele cárcere, a Bíblia diz que eles estavam presos num lugar que era abaixo ainda das prisões. Paulo e Silas naquele dia eles não foram levados para uma simples cela. Eles foram levados para o cárcere interior. Cárcere interior é como se fosse mais ou menos hoje em dia uma prisão solitária. E as suas mãos estavam amarradas, os seus pés estavam amarrados. Mas todavia Paulo e Silas louvaram ao Senhor, e as cadeias foram quebradas. Eles louvaram ao Senhor porque eles diziam o seguinte: não importa se meu pé não pode ir na igreja hoje, não importa se eu estou dentro de casa, mas eu posso dobrar o meu joelho. Por quê? Porque quando eu dobro o meu joelho, não é eu que vou para a igreja, mas é Deus que vem na minha casa. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto, você está dizendo o seguinte: não é eu que estou tirando o problema, mas eu estou trazendo Jesus para dentro do meu barco. Quando der 3 horas da manhã, você não precisa sair da sua casa para vir para dentro da igreja, não, irmão. Mas você pode dobrar o seu joelho porque você está trazendo o céu para dentro da sua casa. E quando Jesus chega, as cadeias têm que ser quebradas, os demônios têm que bater em retirada. Se nós não entendermos que a vida do cristão é uma vida de oração, nós vamos viver 30, 40, 50 anos da mesma maneira dentro da igreja. Se nós não entendemos que o papel da igreja é juntos a gente ajudar um ao outro. Tá difícil, Odilo, mas vamos juntos, vamos orar. Tá difícil, João, vamos orar. Tá difícil, Jadilson, vamos orar. Igreja não é um Alcoólatras Anônimos, onde a gente chega e todo mundo conta o seu problema. Igreja é o lugar onde nós estamos concentrados e rendidos diante da mão do Senhor. E nós cremos que Ele há de fazer infinitamente mais do que nós podemos ver, ouvir ou falar. E nós entendemos que antes de Jesus mudar a nossa geografia, Ele precisa mudar o nosso coração. Coloca a mão no seu coração nessa noite e fala: Pai, me dá uma fome e uma sede pela Tua presença. Deus, faça-me entender que o louvor que eu canto e a dança que eu danço e a pregação que eu prego é menos importante, porque eu preciso ser filho do Senhor. Quando você chegar no céu, você não vai dançar, você não vai cantar, você não vai pregar, você só vai desfrutar da presença dEle. E nós precisamos ser uma geração que passa tempo diante da presença de Deus. Para terminar, Daniel 10:2, naquele dia eu, Daniel, estive por 3 semanas alimentando de alimento desejável, não comi nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Esse aqui vai dizer sobre aquele jejum conhecido de 21 dias de Daniel. E mais à frente a gente vai perceber que quando o anjo encontra com Daniel, ele vai falar o seguinte: ó, eu vim responder a sua oração. Só que quando eu estava chegando, eu encontrei com o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais, eu estava guerreando com ele. E quando a gente lê esse texto, a gente entende que o anjo, ele não saiu no 21º dia, mas o anjo saiu no primeiro. Os outros 20 dias que Daniel estava orando, o anjo estava guerreando. E nesse tempo que o anjo estava guerreando, Daniel não estava orando para o anjo vencer, mas o Daniel estava orando para que ele permanecesse até que o anjo chegasse ao encontro dele. Nós estamos prestes a viver uma conferência no Banco 3, e nossa oração é saber que as potestades, os principados estão batendo em retirada, mas nós vamos manter fiel a nossa posição. Por quê? Porque se Deus disse uma palavra, nós cremos nela. Se Deus disse uma palavra sobre a sua vida, não importa a tempestade que você está enfrentando, o Senhor está dormindo. Não era mais fácil aqueles discípulos? Pera, a tempestade está batendo aqui em cima. Onde é que está Jesus, irmão?
Fala, Jesus, todo respeito, chega pro lado aí para mim dormir aqui do lado do Senhor. Sabe, não importa qual o problema, aqueles discípulos, eles não poderiam dizer, ó, tá chacoalhando tudo, mas eu vou deitar perto do meu mestre. Por quê? Porque se ele está no barco, eu vou descansar com ele. Talvez o barco da sua vida nessa noite está com uma onda sobrenatural. Talvez você não pode se comparar a Jó. Irmão, Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó estava totalmente destruído naquele tempo, quando ele perdeu seus filhos, suas fazendas, suas riquezas. Mas Jó estava me ensinando o seguinte, que Jó tinha relacionamento com o Senhor. E Jó, ele já estava nos explicando o que é o Salmo 23. Qual é o Salmo 23? O Senhor é meu pastor? Só que esse texto, ele não diz sobre riqueza, mas ele nos diz sobre dependência do Senhor. Não importa se vai todo mundo embora, eu sei que o meu Redentor vive com ele, eu posso descansar. Será que nesse dia Jó estava dizendo o seguinte: eu amo muito a minha esposa, eu amo muito meu filho, eu amo muito a minha empresa, mas irmão, todo mundo pode ir embora, quem eu não posso perder é o Senhor. Eu sei que é uma oração perigosa, mas será que você pode fazer como Abraão fez naquele dia? Que Deus pediu o seu Isaac, ele estava indo em direção a Moriá, e Abraão ensinou o seguinte para mim e para você, que maior do que aquilo que eu amo é o Senhor, e se ele pediu, eu sei que ele vai providenciar para si um cordeiro, eu sei que ele vai providenciar para si um sacrifício, e se ele não providenciar, o sacrifício sou eu. Onde estão aqueles que aceitam ser penalizados para que a glória do Senhor seja derramada sobre a nossa realidade? Isso é pesado. Eu sei que até é uma oração perigosa. É uma oração perigosa. Mas será que você pode falar? Eu amo mais a Deus. Por exemplo, hoje a pessoa mais importante da minha vida é a Amanda. Cadê ela? Tá aqui não. Ninguém filmou não para mostrar para ela depois? A pessoa mais importante da minha vida é a Amanda hoje. Mas eu preciso orar todos os dias e falar com o Senhor: Deus, eu amo mais o Senhor do que a Amanda. Senhor, eu amo mais o Senhor do que o meu carro. Porque eu sei que a medida ou o dia, eu sei que isso é quase impossível, que a Amanda é a mulher de Deus. Mas o dia que a Amanda não quiser servir ao Senhor, eu sei que eu preciso continuar servindo. Sabe, só que por muito pouco nós colocamos as coisas no lugar de Deus. Por um namoro a gente troca Deus, por um trabalho nós trocamos Deus, por coisas simples, por uma faculdade nós trocamos Deus. Mas nós precisamos entender que aquilo que eu tenho não define o meu amor, a minha paixão, porque eu posso perder tudo, mas a única coisa que nós não podemos perder é Jesus. E isso só acontece quando nós temos tempo de oração na presença de Deus. Para terminar, oração traz a influência dos céus para a terra. Lucas 11, abre para mim, por favor, Lucas. Lucas 11, isso aí. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava nos ensinando a dependência de ter oração com o Senhor. Percebe que Jesus não ensinou os seus discípulos a fazer milagre. Jesus não ensinou os seus discípulos a andar sobre as águas. Jesus não ensinou os seus discípulos a curar o cego. Mas Jesus ensinou os seus discípulos a ser dependente dele. Porque Jesus sabia que enquanto ele fazia milagre, a multidão vinha perto dele. Mas quando ele não estava fazendo milagre, a multidão ia embora. Mas a única coisa que restava para Jesus era ter comunhão com Deus. E os discípulos aprenderam isso. Oração gera a nós uma vida de milagres. Atos 3:1. Depois que... Pode abrir, Lucas. Depois que Jesus ensinou eles a orar, percebe que eles não procuram milagre, mas eles procuram relacionamento. Em Atos 3:1, olha o que está dizendo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Pedro e João estavam entendendo o seguinte: não importa o milagre que nós vamos poder fazer. Pedro já tinha pregado, multidões já tinham aceitado a Jesus. Mas Pedro está nos ensinando o seguinte: que melhor do que tudo que eu posso fazer, eu não posso largar o lugar de oração. Nós precisamos pensar sobre isso.
Começa a refletir quanto tempo de cristão você tem. Quanto tempo que você aceitou Jesus? Você tem quantos anos? 20, 21? Irmão, eu fui a pastor com 23 anos. Fui ordenado a pastor. Na época as pessoas falavam, isso é loucura. Mas eu entendi que isso era poder. E aí os jovens precisam refletir sobre isso. Os pais precisam refletir sobre isso. E um dia, quando eu estava no seminário, eu cheguei em casa triste por algo que tinha acontecido na igreja. Meus pais são pastores, né? Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, não quero mais saber de igreja, não quero ser mais pastor não, agora eu quero ser empresário. Jogador de futebol não tinha como, não tinha habilidade. E aí minha mãe virou para mim e falou, mas como é que você vai deixar de ser aquilo que você sempre sonhou em ser? E naquele dia eu fui levado a um tempo que eu tinha 15, 16 anos. Irmão, eu ficava sentado no banco, quando eu tinha a idade dos adolescentes, eu ficava vendo os pregadores e pregando no congresso e ficava falando, Deus, eu quero um dia ser um pregador. Eu quero um dia ser um pastor. E eu agradeço ao Senhor por essa paixão ter sido gerada no meu coração tão novo. Por isso que nós precisamos viver uma geração que seja apaixonada pelo Senhor. Uma geração apaixonada pelo poder de Deus. Uma geração que não queira entrar para a política para transformar o país, mas que queira entrar na presença do Senhor para transformar a sua geração. Eu sei que eu tenho mais influência no Brasil do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei que eu tenho mais influência no Brasil do que o Bill Gates, que hoje é uma das pessoas mais ricas do mundo. Eu sei que eu tenho mais influência no mundo do que Elon Musk. Porque o que o dinheiro pode comprar, a presença do Senhor pode destruir. Porque eu sei que aquilo que o dinheiro pode comprar, a presença do Senhor pode me dar ainda mais. E se porventura eu não tiver as coisas que esse mundo é bom, eu tenho o Senhor, que eu sei que na eternidade eu vou passar com Ele. Eu sei que eu não posso transformar Bangu 3 com dinheiro. Eu sei que eu não posso diminuir o índice de criminalidade colocando muitos policiais. A gente tem o exemplo da UPP, né? Que foi botado nas favelas. Não acabou o índice de criminalidade. Mas eu sei que se uma geração se levantar, andar em santidade, ler a palavra do Senhor, fazer jejum, se arrepender dos seus maus caminhos, Segunda Crônica vai nos dizer que eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, eu me inclinarei para ti. E tudo aquilo que nós estamos perdendo não há de se comparar com aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nós vamos para Bangu 3 e nós vamos sacudir o inferno. Por quê? Porque Jesus chegou e aonde Ele chega, Satanás precisa se curvar diante da sua autoridade. Tem uma frase que diz para a gente terminar que é o seguinte, que até o diabo, ele é o diabo do Senhor, ele é o diabo de Jesus. Ele é aquele que se Jesus falar acabou, acabou. Percebe que não tem influência do diabo que pode te parar. Se coloque de pé. Entenda que não tem tempestade que surja na nossa vida que o Senhor não possa dar um basta. Irmão, essa é a semana. Essa é a semana para a nossa conferência. Dá alguns exemplos de como as tempestades estão surgindo com força. Exemplos básicos. Eu tenho o meu carro há 5 anos. Golzinho. Irmão, essa semana, faz 2 semanas, que o meu carro simplesmente está quebrando tudo. Vazamento de água me deixou parado no meio da Avenida Brasil. Troquei o filtro de água. O carro continua vazando água. Troquei o meu mecânico ali rindo. Ele fala assim, meu irmão, não tem nem como. Tá ficando rico, né, Rodrigo? Quase. Tô brincando, tá me abençoando demais. Glória a Deus pela vida dele. Aí ontem, simplesmente... E vários outros problemas, não tô nem citando todos, mas vai outro. Aí ontem eu indo pra Barra, pra Jacarepaguá, eu pego a Transolímpica. Irmão, diante de Deus, eu estou na minha faixa, andando normal. Do nada, não passou um caminhão. Não passou nada. Não estava em lugar onde o nego jogando marimba. Uma pedra simplesmente bate no meu para-brisa e quebra o para-brisa. Na frente assim, ó, racha. Óbvio que não rachou tudo, mas já pegou aqui. E eu vou ter que vender, se eu quero vender o carro, eu vou ter que trocar, porque a qualquer momento pode trincar. Então a gente percebe que tá difícil.
Enfermidade, eu e a Amanda estamos... Irmão, eu pensei que ia morrer, né, de sexta para sábado, de quinta para sexta. Irmão, de madrugada, me sufocando aqui, 4 horas da manhã, eu acordei sufocado, eu comecei a repreender. Eu sentindo uma opressão dentro do quarto, eu comecei a repreender, mas eu sei que o que nós estamos enfrentando não é obra da carne, mas é influência espiritual. E no mundo espiritual nós temos o nosso Senhor. Eu queria convidar os pastores aqui. Nós vamos, na semana que vem, óbvio que na sexta-feira nós também vamos estar orando. Mas essa é a semana. E glória a Deus que aqui nós temos pastores que levam a sério esse altar, que entendem a importância da pureza, da santidade. Estamos vivendo os momentos que a gente nunca viveu antes. Está difícil para todo mundo, irmão. Mas nós cremos que a palavra que Deus deu para o coração do nosso pastor, que é o ano da proclamação da cultura do reino, ele vai nos capacitar para que a gente possa conquistar todos os objetivos que Deus colocou no nosso coração.